Mais um vídeo desse canal agora sobre a profissão de design gráfico. Bom, design gráfico nada mais é do que trabalhar com impressão. Você pode ser apenas um design, mas não imprimir. Mas para ser um design gráfico, você tem que aprender a ser design, porém ter um conhecimento específico sobre impressão. Falar a respeito de impressão, você tem que ter uma régua, você vai trabalhar sempre com medidas. Você fazer um design, você tem que ter pelo menos a noção da estrutura que você quer ter, o quadrado ou retangular. Mas para ser um design gráfico, você tem que ter noção totalmente de centímetros, de milímetros, de metros, porque você vai trabalhar com impressão. Você tem que ter atenção redobrada com palavras. Por exemplo, você vai imprimir o milheiro de um cartão. E aí quando você pega o milheiro na mão, você olha ali que faltou uma C cedilha, faltou um tio no ar. Você vai ter esse prejuízo todinho de ter que reimprimir, corrigindo a palavra que você errou. Design gráfico tem que ter total atenção, porque vai trabalhar com impressão. Palavras erradas é um crime nessa profissão de design gráfico. Também existe a respeito das cores. Trabalhar como design, você faz as cores RGB, porque RGB é Red, Green e Blue, que são as cores que o monitor vai mostrar para as pessoas. Mas quando se trabalha com design gráfico, para impressão, você já trabalha com a estrutura de cores totalmente diferente, que é a CMYK, ciano, yellow, magenta e black. Ou seja, você trabalha com cores totalmente diferentes. Por exemplo, um preto que você faz a arte para o Facebook, para o Instagram, por exemplo, se você botar esse mesmo preto para imprimir, ele vai sair sem cor, vai sair preto fosco, ou seja, o cliente não vai gostar. Por isso que é ideal você ter projetos já feitos para você mostrar para o cliente como vai sair um preto, um vermelho, porque é totalmente diferente quando você vê um vermelho na tela, ele vai ser um vermelho bem chamativo, bem sangue. Mas quando você for imprimir, vai sair fosco, como quase um rosa. Ou seja, o cliente não vai gostar. Então, o ideal é sempre você mostrar para os seus clientes o projeto, como vai sair impresso. Mas também existem formas de você colocar um preto que fique mais vivo, mas nunca vai ser o mesmo preto. A régua, por exemplo, é bastante fundamental nessa área de design gráfico, porque você vai imprimir adesivos para colocar em um lápis, em um copo, ou fazer essas artes de aniversário, você tem que ter a medida exata para colocar na lembrancinha. Porque se você faz a mais ou a menos, vai ficar desproporcional o tamanho que é necessário. Então você tem que ter todo esse conhecimento, toda essa atenção. Porque se você faz uma arte normal, para ser postado e você erra uma letra, você pode corrigir normalmente. Você não precisa fazer uma arte toda, é só ali substituir a letra, substituir o acento, a vírgula, enfim. Mas se você erra numa impressão, você tem que reimprimir novamente, ou seja, já é um prejuízo a mais. Então é essa atenção redobrada que você tem que ter, e você tem que ter noção de centímetro, de milímetro, justamente para trabalhar com lembrancinhas. Até mesmo para fazer um quadro. Imagine o cliente comprou uma estrutura para colocar o quadro de 10 por 15 e você não se atenta e imprime de 12 por 18. Não vai conseguir encaixar na estrutura do quadro, que é uma foto, que é uma arte para um aniversário. Você tem que ter o conhecimento total de design, porém ter essas especificações, porque o design gráfico é uma ramificação de um design. Porque assim, você nunca vai ser um design gráfico sem saber fazer design, mas você pode mexer até com vídeo e nunca ter imprimido. Tudo que você vê impresso, seja um cartão de visita, um panfleto ou uma fachada, sempre foi um design gráfico que mandou imprimir. Ou seja, ele tem que ter totalmente a noção de tamanho. Por exemplo, você vai fazer uma estrutura de uma fachada de 2 metros. Se você botar 2,20 metros, quando for ser esticada lá na estrutura, vai passar uma letra, por exemplo. Outra coisa que o design gráfico tem que estar bastante atento é com relação às fotos, às imagens que as pessoas querem imprimir. Por exemplo, a pessoa vai num casamento ou no aniversário, tira uma foto de um celular com a câmera ruim. Quando ela coloca no computador, é totalmente diferente de olhar no celular. No celular você consegue dar zoom, fica normal, quase perfeito uma foto. Porém, quando você coloca no programa de impressão, estoura o pixel. Sua imagem fica bastante desproporcional para o tamanho que você às vezes quer imprimir em um banner. Então, o design gráfico tem que ter esse conhecimento para passar para o cliente, porque nem todo cliente tem essa noção. Então, você tem que dar essa noção para o seu cliente, mostrar para ele que a imagem ficará ruim quando será impressa. Então, se você quer ser um design gráfico, você tem que ter muita atenção, porque qualquer erro de impressão vai sair do seu bolso para você mandar reimprimir.
E é normal quando você começa a cometer vários erros. Porém, você tem que olhar, revisar, olhar mais uma vez para não cometer erros e assim você não perder tantos clientes. Então, quanto mais atento você for, mais você vai agradar o seu cliente. Então é isso, galera. As ferramentas interessantes para ser um design gráfico é saber sobre medidas e ter bastante atenção. E usar as ferramentas adequadas, porque tem ferramentas que são boas para fazer arte, para fazer divulgação, porém nem todas são boas para fazer impressão. Você tem que ter uma ferramenta boa que vai trabalhar com medidas exatas e não apenas só a arte. E é isso aí, deixe seu comentário se você tem interesse em saber algo mais sobre design gráfico. Eu posso estar tirando dúvidas de vocês, beleza? Se inscreve no canal, aguarde para próximos vídeos de novas profissões de informática. É isso aí, muito obrigado, valeu!